Esse é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias. Uma iniciativa do Conima, com patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Olá, bem-vindos ao ConimaCast. Esse é um programa voltado aos métodos adequados de solução de conflitos e suas boas práticas. Eu estou aqui com duas pessoas queridas do meu coração, Fernanda Levi e Sandra Bayer. Bom, como vocês sabem, os convidados que eu trago aqui têm seus currículos extensos e eu não sou capaz de colocar todas as suas qualidades aqui no ar. Então, eu vou ler um pouquinho a história de cada um de forma resumida. Além do que, a Sandra e a Fernanda são amigas de longa data. A Fernanda Levi é mediadora civil e comercial, certificada por ADR Group de Londres e pelo IMI, International Mediation Institute, doutora em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, coordenadora do curso de formação executiva em gestão de conflitos corporativos da FGV, vice-presidente de mediação da Camarb e integra o Conselho Temático da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp. É ex-presidente e atual diretora de mediação do CONIMA na gestão 2024-2026. E eu tenho também aqui a Sandra Bayer. A Sandra, que, por sinal, é minha querida amiga desde a época da faculdade, então conheço ela desde Olivan Bayer, antes de ser Bayer. Ela é mestre e doutora em Direito Civil pela USP, é mediadora de conflitos, professora universitária no curso de graduação do IBMEC e advogada colaborativa, sócia fundadora do Instituto da COR de Gestão de Conflitos, professora convidada em diversos cursos de pós-graduação e atua na coordenação de meios consensuais de solução de controvérsias do AB de São Paulo. É membro das comissões de Direito de Família do AB de São Paulo e da subseção de Santo Amaro. É diretora de mediação do IBDFAM e membro da Comissão Nacional de Mediação do IBDFAM. Não falei para vocês? E era isso porque eu falei o currículo resumido, né? Bom, como vocês podem ver, eu tenho duas pessoas aqui, um currículo extenso, com uma experiência maravilhosa. E, além do que, são anos e anos nessa estrada que traz a mediação aqui como pano de fundo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa trajetória, todo esse caminho que a gente fala de comemoração da lei, mas a experiência delas vem muito antes da lei. Então, eu começo aqui querendo que elas contem um pouquinho o que vem na memória, o que remete essa lembrança muito antes da lei, né? Porque a mediação ela começa aqui no Brasil muito antes da gente ter essa positivação. E eu acho importante fazer esse registro pelas lentes, pelos olhos dessas duas pessoas tão queridas aqui. Então, Fernanda e Sandra, aqui é um bate-papo. E o convite está aberto. Obrigada, Lê. É uma alegria estar aqui no ConimaCast, né, que é um projeto que foi gestado com tanto carinho por você e por outros membros do Conima, e poder falar sobre a nossa experiência em mediação ao lado da Sandra e para os nossos ouvintes, né? E contar um pouco aí dessa trajetória, e é super interessante você trazer essa referência de uma prática anterior à lei, porque muitas pessoas que estão conhecendo a mediação recentemente pensam que a mediação começou a partir da lei, né? E a gente tem aí uma experiência anterior, né? E que acaba também construindo, ou ajudando, ou colaborando na construção de um projeto legislativo que, enfim, que a gente vai falar a respeito. Então, Sam.
É interessante falar disso com a Fernanda, porque são dois olhares, né? Mas a gente divide muitas memórias, né? Porque esse ano fez 20 anos que eu conheço a Fernanda, né? E, e a gente está chegando nos 18 anos de sociedade do Instituto da Core. Então, e praticamente esse tempo de filiação ao CONIMA, né? E então a gente divide muitas memórias nesse caminho, né? Começamos cada uma em algum momento lá no comecinho mesmo a gente se cruza e, e, e acaba dividindo essa história, né? E bom, antes de passar de novo para você, né? Agradecer o convite, querido. Da Alessandra Fachada, eu às vezes me policio para falar Bonilha ainda, e de quando a gente era advogada, né, Lê? E agradecer o Conima por ter acompanhado a gente ao longo desse caminho, né? Acho que é interessante dizer assim, basta pensar na idade do Conima, em que o nome do Conima sempre foi Conima, sempre teve esse M de mediação, né? Então, para dizer que a mediação já existia antes é fácil, né? O Conima em si, ele já é a prova viva de que já existia mediação no Brasil, a partir do momento que ele já, na sua Constituição, incluiu o nome mediação, apesar da oportunidade ter sido a legislação de arbitragem, eles já junto pensaram, bom, vamos fazer também com as instituições de mediação, mesmo porque já existiam instituições que faziam os dois procedimentos. Então, o CONIMA, estamos num ambiente que viu a lei florescer e que ajudou a mediação florescer no país, né? Então, é muito, muito significativo esse convite para estar aqui. É bom você lembrar disso, Sandra, porque fazer enfim, essa referência ao próprio CONIMA, porque as primeiras, vamos dizer assim, os primeiros documentos, né, regulamento modelo, diretrizes éticas sobre mediação foram construídos, né, pelo CONIMA lá atrás, né, por um grupo aí, Adolfo Braga Neto, Tânia. No milênio passado, né, Fê? No milênio. No milênio passado, e documentos, claro que inspirados em outras diretrizes, mas tão bem, eu diria, elaborados, tão principiológicos, que eles permanecem vivos. Nós estamos atualmente aqui buscando uma atualização desses regulamentos e a gente percebe o quanto eles ainda são contemporâneos, o quanto eles ainda falam sobre a essência da mediação. Fala, Lê. Não, é só uma observação. Você sabe que por muito, e isso ainda permanece, as instituições, elas se referem, as nossas instituições filiadas, elas acabam se referindo ao nosso código de ética como parâmetro nas questões, como parâmetro de boas práticas e como referência. Olha que interessante, até hoje. E a gente chegou a olhar, né, Sandra? A gente fez parte do grupo, acho que você também, né, Fê? Nós fizemos um grupo. Agora a gente vai olhar de novo para o regulamento, né, do código, mas é impressionante como as bases, os princípios estão lá. Então, assim, falando nessas bases e princípios, Ale, eu acho que essa era uma grande preocupação quando a gente começou a pensar numa legislação. E acho que também para falar de uma legislação, a gente precisa dar um passo atrás, que é para falar da Resolução 125 de 2010, que eu acho que ela é um grande marco, né? E também trazer aqui uma instituição extremamente importante que andou e anda ao lado do CONIMA, que é o FONAME. Então, nesse momento, a Sandra, naquele momento você estava coordenando o FONAME, eu não me lembro, você estava coordenando o FONAME de 2014 a 2018. Isso, foi logo, enfim, a gente participou daquele momento da Resolução 125, da construção e sede de FONAME, sempre acompanhado também pelo CONIMA,
e depois, neste momento que a gente estava em gestação Pré-ação, dos projetos, colégio, a depois. Sandra coordenava o FONAME, eu estava Fonami. no CONIMA, eu acho que eu estava na vice-presidência, eu não me lembro bem, porque Estava assim, na 15 vice-presidência. anos de gestão do CONIMA com vários chapéus e que, enfim, que não importam muito, na verdade, porque a gente trabalha de A gente maneira faz tudo lá. apaixonada e voluntária, né? Mas eu me lembro muito bem e a gente, de nós, eu e Sandra, irmos várias vezes para Brasília, nesse momento, Sandra representando o FONAME, eu representando o CONIMA, já antes do projeto de lei, na implantação da política pública, logo depois da resolução de 2010 do CNJ. Então, assim, foram momentos muito intensos, né? Tensos também, Tensos. tensos, e essa intensidade, e eu diria que essa preocupação girava em torno da preservação da essência da mediação. Eu acho que esse era o grande cuidado, né, que permanece, mas que a legislação, e depois o Código de Processo Civil vem junto, né, pudesse retratar, né, é, a essência da mediação, seus princípios, suas práticas, suas boas práticas, tomando cuidado, né, de que para que o direito, né, essa é a minha percepção, claro, né, e a Sandra já está rindo, né, mas para que o direito não encapsulasse a mediação e que a mediação pudesse, por ela própria, né, ofertar a sua potência, né, retratada por uma prática técnica e milenar. Então, Sandra. Eu gosto de uma frase, porque ela é de um juiz, né, do Dr. Roberto Bacelar, e ele vai dizer, na introdução do livro dele, ele fala isso, né, que a mediação ela chega ao país não pelo judiciário, mas pela via extrajudicial e pela via do direito de família, em muito, porque tanto o IMAB ele vem por aquela história idílica com o Vesula, né? Tanto o Mediari com Tânia Almeida, tanto o germe, né, do que depois se tornou o IBDFAM, com a professora Águida, a professora Gisele, que trazem a experiência francesa para o Brasil e apresentam isso para o judiciário, né? Então, assim, veja, a mediação ela entra por uma via extrajudicial no Brasil, mas o judiciário, ele de alguma forma, ele reconhece a oportunidade de pôr para dentro a mediação por ser um tratamento mais adequado para uma diversa gama de conflitos, mas também porque, por óbvio, a água estava começando a subir, né, do umbigo, e a gente sabia que a gente precisava fazer alguma coisa em termos de política multiportas para desafogar um pouco, para tentar, pelo menos, enxugar o gelo de alguma outra forma. Mas o interessante é que essas figuras do judiciário, elas vão estudar, né? Então, se a gente fala do professor Cazu, da professora Ada, né? Mas do professor Cazu enquanto no judiciário, e eu gosto sempre de lembrar do grande parceiro dele nesse empenho todo, que é o ministro Peluso, né? Que recebe essa notícia de mediação como juiz de primeiro grau de família, e depois, não é por coincidência, ele é o ministro, presidente do STF, que assina a Resolução 125 de 2010. Né? Então, ele durante a carreira toda dele, ele não pega a onda da mediação para fazer a carreira dele não é via mediação, mas
em todos os lugares onde ele esteve, em termos de cargo, ele deu espaço, sobretudo, né, através do seu amigo, o professor Cazu, ele deu espaço para que a mediação florisse. Então, enquanto diretor da Escola Paulista da Magistratura, ele abriu as portas sim. cursos de mediação, que foi o boom de formação no começo dos anos 2000, de mediadores, e depois, entrando no CNJ, os multirões, e ele estava, isso que é muito interessante, eu gosto dessas, que não são coincidências, de novo, né? O tema interessava tanto a ele, que ele estava ajudando, ele estava na comissão que redigiu aquele primeiro projeto de lei de mediação em 1998, né? O famoso projeto Zulaye Cobra, né? E a Zulaye, na verdade, foi a deputada que levou o projeto desse grupo aí formado por Peluso, professora Águida, etc. E que era um projeto muito pequeno e muito modesto, né, em termos de ideias, e que depois receberam um outro projeto, juntaram os dois projetos, fizeram uma versão consensuada em 2003, né? Surge uma versão consensuada de projetos, mas a gente, em 2007, levou um grande balde de água fria, que foi a ideia, uma nota técnica de inconstitucionalidade desse projeto. Então, me lembro que nós, no FONAME, né, quando o FONAME é fundado em 2007, exatamente nessa... Eu me lembro muito desse dia da fundação. Foi quando, me lembro muito desse dia da fundação. E foi quando eu te reencontrei. E a gente se reencontrou, conheci a Fernanda. Eu já estava lá no Cone, foi quando a gente se encontrou. E aí a gente começa a produzir documentos, né, de parâmetros mínimos, né, capacitação mínima, um código de boas práticas que se inspirou muito no do CONIMA. A gente começa a produzir uma série de referenciais de boas práticas de mediação no FONAME, mas a gente ainda tinha essa ideia, né? Bom, vamos fazer um projeto de lei ou não. Até que o professor Cazu chega e fala assim, não, vamos, quer dizer, o projeto de lei, o legislativo ainda não está pronto para absorver essa realidade. Então, já que a gente tem aí uma porta aberta da presidência do Peluso no CNJ, vamos montar um grupo de trabalho para redigir isso, né? Então, o FONAME produzia textos, né? E o professor Cazu e a doutora Valéria Lagrasta levavam e faziam parte do grupo de trabalho no CNJ, levavam essas sugestões e aí iam compilando isso, claro, colocando dentro de uma moldura judiciária, né? Mais do que a gente queria, né, Fê? Mas eles tinham uma preocupação muito legítima, enquanto Poder Judiciário, de criar uma prática que fosse viável nacionalmente, né? E harmonizada. Porque a realidade dos outros estados era muito diferente de Rio e São Paulo, né? Ainda mas hoje já bem menos, com muito menos gap, né, do que... Porque também já haviam várias práticas de mediação no âmbito do Poder Judiciário antes da Resolução 125. Então, eu acho que isso é interessante a gente ressaltar, né, que a regulamentação, ela chega após a prática, ela vem para fortalecer a prática, para harmonizar, para trazer parâmetros mínimos, para fomentar, mas ela é já tinha experiências, né? Já tinham. O IMAB tinha, a Tânia lá tinha, e você sabe que a Valéria, falando da Valéria, até quero trazer a Valéria, porque assim, eu me lembro que eu fui fazer uma palestra com ela assim, no começo dos anos 2000, ela tinha já uma experiência na vara, lá em Jundiaí. Ela já fazia um trabalho assim, super diferenciado lá na vara. Era uma experiência judicial, mas era uma coisa para os parâmetros, né? A gente tem que reconhecer que existe até hoje, né? E assim, existe até hoje, e antes de 2010, então, assim, é uma coisa que a gente precisa trazer isso, que eu sempre falo, vamos honrar a memória das pessoas, de você
da Sandra, Não, assim, as pessoas que fizeram história. A gente tem o nosso livro lá do Colima, né? A Fernanda que coordenou aqui um livro bacana que conta várias histórias, né? Mas, Ale, é Por isso interessante. que eu fiz questão de trazer vocês para contar um pouco que esse registro precisa ficar. A gente tem desafios, mas vocês... Eu sempre falo que eu sou, que eu fui, A gente eu fez sempre, eu sempre falo que eu fui mediadora judicial por 6 anos e nunca trabalhei no Sejusc, porque não existia Sejusc ainda, e eu já era mediadora judicial no Fórum João Mendes, né? E o projeto que o tribunal implantou no Fórum João Mendes, né, que era o setor de conciliação, começou como, então, que também tem o dedo do Peluso no tribunal, né, que começou como setor experimental, e a gente perguntava, mas por que vai chamar de conciliação? A gente está estudando mediação, a gente, né, não adianta falar para os juízes que para eles mandarem o processo deles para fazer mediação, que eles não sabem o que é, não vão mandar. A gente tem que colocar o nome conciliação, porque conciliação é uma audiência que eles têm que fazer, né? Naquela mudança de 1994 foi incluída aquela audiência obrigatória de conciliação que o juiz fazia no meio do processo. E então ele dizia assim, é a oportunidade da gente vender isso para os juízes, ó, mandem os seus processos naquele momento, você não precisa mais fazer essa audiência que atrapalha a sua pauta, manda ela para a gente, que a gente faz ela para você. Mas essa experiência desse setor que foi sendo lapidada aí de 2003, 2004 até 2010, né, quando vira Sejusc, 2011, na verdade, porque sai a resolução é de dezembro, né, em 2011 isso vira Sejusc, mas é a experiência que foi modelo para a resolução construir a ideia da estrutura de Sejusc, né, então, o setor de São Paulo, ele foi ele foi um protótipo, vamos dizer assim, de Sejusc, né? Agora, assim, olhando, eu queria, continuando, né, assim, fazendo agora um caminho, né? A gente evolui, a gente anda, a gente olha lá para trás, conta dessa evolução da lei. Vamos olhar um pouco o que vocês observam de desafios? O que vocês ainda estão olhando de desafios nessa trajetória? Porque a gente já tem 10 anos de lei, e assim, a gente tem que olhar dois aspectos, do mediador e do advogado. Mas vamos começar pelo mediador. Depois a gente... Porque A gente vocês, tem eu uma quero só prática. fazer porque vocês são instituição formadora. É. A Vocês gente tem não uma prática, fazem né, Ale, de 30 anos, praticamente, ou mais, de experiência de mediação acontecendo no Brasil. Então, eu acho que a gente trouxe aqui esses dois ambientes, o ambiente público, especialmente o ambiente público, com a Resolução 125, e depois a promulgação da lei de mediação e todos os cuidados, e eu quero, antes de trazer esse ponto que você está nos provocando né, trazer, eu acho que uma preocupação que nós tínhamos em relação à própria legislação, a própria lei de mediação, que eu acho que foi bem sucedida, né, na sua redação, que era a questão da própria definição de mediação, e distanciar, né, vamos dizer assim, esse conceito de mediação de um objetivo primário do acordo. Então, a palavra acordo sai da definição, e isso tem uma explicação, né? Primeiro que para contemplar os vários estilos de mediação, mas também para buscar evitar, não vou dizer que para evitar, mas para tentar evitar, né, que se repetisse uma experiência que aconteceu com a conciliação, um método super interessante que acabou em sede judicial se reduzindo ao tem acordo doutor, né? Então, essa era uma preocupação que eu acho que foi bem sucedida, e nós tínhamos outro ponto também, que era inserir a capacitação do mediador também na legislação. Quer dizer, o mediador não seria
somente e especialmente aquela pessoa que detém a confiança, escolhido pelas partes, que detém a confiança delas, assim como na arbitragem, mas também que tem uma capacitação técnica. Eu acho que esses dois pontos, Sandra, né, me parecem assim também basilares para que a gente possa construir um edifício, né, vamos dizer assim, Perfeito você trazer. que faz, que honra a própria mediação e que não leve, né, a própria prática depois a outros caminhos que efetivamente não retratam a mediação. Então, assim, eu acho que quando a gente fala sobre esses dois pontos, a gente pode fazer um link ali com a sua pergunta. Sim. Porque eu acho que, assim, são pontos que permanecem e vão sempre permanecer em atenção, né? A qualidade da mediação, né? E a qualidade da mediação implica em vários fatores, mas especialmente na qualidade também da atuação do mediador e da mediadora, e especialmente na sua capacitação, na sua prática supervisionada e assim por diante. Vou passar a palavra para a Sandra. Um recorte aqui, uma observação, acho que eu já até falei isso em outra oportunidade, mas acho importante, porque são pessoas que às vezes vão escutar isso e reforça o que você está trazendo, principalmente em relação ao acordo. Eu frequento, óbvio, eu acabo frequentando muito esses congressos de reestruturação, de recuperação, até porque a mediação está dentro da lei de recuperação. E não tem sido frequente, principalmente alguns professores, alguns juristas do meio, quando vou falar sobre a mediação nesse contexto, deixar claro que muitas vezes quando você está no ambiente de mediação, o acordo não sair naquele momento, mas a mediação tem sido muito eficiente. Aliás, isso da boca do Satiro, viu, viu, Sandra? Mas é bacana, porque assim, alguém tem muita propriedade, deixando claro que a mediação, às vezes você não foi ali naquele momento, cara, às vezes o acordo vai acontecer depois, mas que se aproximou e se escutou muitas questões ali naquele ambiente. Então, eu achei fantástico você trazer nesse momento pontuar aí essa questão de que ela não é simplesmente, principalmente no ambiente de reestruturação, que é muito dinâmico, e deixar claro essa questão. E a capacitação nem se fala, né? Isso é um ponto importantíssimo. Sandra, Eu acho comenta, por favor. Eu acho que a coisa da capacitação, ela tem algumas facetas, né? Em primeiro lugar, lembrar que a gente sempre tem que estar atento a isso. Por quê? Porque nas primeiras jornadas de meios de prevenção e solução de conflitos extrajudicial, né? Que foi aquela jornada no Conselho da Justiça Federal, nas primeiras jornadas a gente teve um grande embate sobre o tema, né? E conseguimos colocar isso, e com enunciados tanto do CONIMA quanto do FONAME, né? E sempre ali a gente cuidando disso, de que, primeiro, não saísse nenhum enunciado dizendo que tal categoria de pessoas poderia ser mediador. Ah, porque o fulano é síndico, ele pode ser mediador. Ah, porque o fulano é pastor, ele pode ser mediador. Ah, porque o fulano é professor, ele pode ser mediador. Ah, porque o fulano é advogado, ele pode ser mediador. Não, ele pode ser mediador, apesar de tudo isso, se ele for capacitado para tanto. Né? Então, não importa o que ele seja na vida, ele precisa de capacidade. O que ele é antes da capacitação não faz dele mediador. Pode até agregar qualidade à mediação dele, mas não faz dele mediador. E acho que a própria definição de mediação da lei já deixa isso muito claro, né? A mediação é atividade técnica. Né? Ela não é conversinha. Né? Não é um ombro amigo, não é a tentativa de ajudar alguém, né? Que a gente faz quando a gente é adolescente e tem a amiga que briga com o namoradinho. Não é isso, né? Porque senão vira isso, né? Todo mundo, né, faz mediação. Então, a atividade técnica,
e precisa de capacitação. A gente fez toda essa discussão nas primeiras jornadas. Chega na segunda jornada, já tentam colocar de novo algum enunciado, dando a possibilidade de uma determinada categoria ser considerada mediador só pelo fato de estar nessa categoria. De novo, não, né? Não é porque você é psicólogo que você é mediador. Você pode ser mediador, desde que você se capacite. Não é porque você é pedagogo que você é mediador. Você pode ser se você se capacitar. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, né? A gente sempre estar cuidando disso em todas as oportunidades em que o tema for ser discutido, vai ter alguém querendo incluir alguma coisa para tirar vantagem para algum grupo de pessoas. Então, CONIMA e FONAME, né, até hoje conseguiram tomar conta disso. Uma segunda coisa que eu acho importante, assim, a capacitação que é exigida para o mediador judicial, ela é considerada a base de capacitação. É claro que o mediador extrajudicial, ele não precisa fazer aquela capacitação, né? Acredito que a gente não tenha feito, porque quem era mediador antes nem fez, né? Mas hoje em dia, normalmente, as pessoas começam por aí. Não precisa, para ser mediadora extrajudicial, você não precisa dela. Mas muitas vezes o acesso que as pessoas têm a cursos são esses cursos, que são mais curtos, que são mais viáveis economicamente. Qual é a questão? É achar que tem um diploma, né, um certificado de formação em mediação e achar que é mediador e que, bom, estou pronto para mediar, né? Mediação precisa de horas de voo. E assim, o próprio FONAME, nos critérios de capacitação mínima, ele exige muito mais horas tanto de aula teórica quanto de estágio prático do que O curso do CNJ. o judiciário, do que o CNJ no currículo mínimo, né? Então, é importante lembrar, o próprio CNJ fala em educação continuada. Um mediador, e eu gosto, às vezes eu tenho medo de quando falar isso, achar que assim, ela está dizendo que ela é melhor porque ela tem muitos anos de mediação. Não, não é por isso, assim, e também não quer dizer que você não seja já um bom mediador aí com 3, 4 anos, mas exige muita formação, muito mais do que essas 40 horas, que você pode fazer de uma forma muito intensiva, se jogar e se tornar. A gente viu alguns mediadores surgirem e se tornarem grandes mediadores em pouco tempo, mas exige uma dedicação que é maior do que uma simples formação daquele currículo mínimo do CNJ, que é uma formação inicial, introdutória. E quando a Alessandra fala sobre avanços, sobre esse momento, eu acho que a Alessandra, inclusive, fez referência ao ambiente da reestruturação de empresas. Eu acho que esse é um cenário que tem sido replicado em outros ambientes. Então, eu acho que um dos efeitos da lei, né, além de trazer segurança para os advogados, especialmente para os advogados, trazer questões como confidencialidade, que tinha antes, mas que vem positivada, os contornos, trazendo também mais conforto, né, para que documentos sejam compartilhados e depois não possam ser utilizados no ambiente judicial ou arbitral, enfim, muitos pontos que a lei tratou e que foram importantes, né, para a mediação, quando a mediação toca as questões jurídicas, porque nós temos mediações que não tocam as questões jurídicas, e nesse sentido, a própria lei também traz, né, os inúmeros lá no fim, né, dizendo que há muitas possibilidades, há muitos campos de trabalho, inclusive pelo meio online, a lei já falava sobre isso lá há 10 anos, né? E depois a gente viu o quanto a gente acabou utilizando e quanto a mediação no ambiente digital tem crescido. Então, eu acho que assim, a lei ela traz esse reforço, esse fomento para diversos setores. Por exemplo, para a administração pública. Né, para a administração pública, que vem com um capítulo de autocomposição, muito bem pensado, não fala em mediação, fala em autocomposição, mas é assim, é a promoção do consensualismo,
na administração pública. Então, quando a gente está falando em consensualismo, a gente está falando em mudança de paradigma, como o professor Cazu sempre fala. Então, é assim que a gente vai caminhando em diversos setores, e as legislações mais recentes das mais diversas áreas têm acolhido ou inserido a mediação enquanto um meio, né, que pode trazer uma grande oportunidade para as pessoas em construção enfim, de um diálogo facilitado. E eu fico impressionada, porque, assim, às vezes eu vou conversar com advogados, principalmente para trazer uma outra ideia. Por exemplo, dentro da administração pública, você, às vezes, tem questões com o poder público que você tem a possibilidade de procurar meios autocompositivos, e a administração pública está aberta, porque hoje se fez um trabalho muito, muito bom aqui em São Paulo, com a prefeitura, a defensoria pública, né? A gente tem, eu vou elogiar de novo, já elogiei com a Adolfo, vou elogiar de novo com você o trabalho que vocês, o Ministério Público, e a AGU também, que agora tem a Câmara da AGU, mas eu quero elogiar de novo aqui, porque a Fernanda também, e aqui fez um evento esse ano maravilhoso. A Fernanda aqui fez parte da organização desse evento que a gente teve, um evento belíssimo, que foi organizado pelo FONAME, pelo CONIMA, em que trouxe vários setores, foi com a sociedade civil, e trouxe diversas práticas de mediação, em que você tinha experiências maravilhosas, e aí a gente pôde observar a dimensão que a gente tem da prática da mediação. Então, assim, eu Esse faço foi de novo. Obrigada, Lê, porque assim, esse mérito é de um grupo, né? Eu elogio o grupo, mas assim... O professor Cazu pensou nessa série de 4 eventos, o terceiro foi voltado à sociedade civil, o CONIMA foi chamado a co-coordenar ao lado do FONAME, e foram 3 dias, foram 18 painéis, fora as mesas de abertura e de encerramento. Então, eu acho que assim, e foi difícil restringir em 3 dias, né, para mostrar o cenário das práticas pelo Brasil afora em diversos setores. Então, isso mostra como a mediação avançou nesse tempo. Ela é uma realidade, né? E, enfim, cuidados sempre vão ser necessários, mas ela é uma realidade. Sam? Não, e só lembrando que esses projetos não deixam de aparecer, né? No Sul, agora, a questão tributária, o TCU, com um projeto relativamente recente, de uma Câmara de autocomposição. Aqui em São Paulo, essa semana, sendo lançado pela Procuradoria do Estado, o ProSolve, que também trata de soluções consensuais com a administração pública do Estado. Então, assim, é um mundo que a gente ainda vai ver caminhar mais. E eu acho que, em termos de desafogar o judiciário, que não é o objetivo da mediação, mas para o qual a mediação acaba sendo um instrumento, e de fato agora a gente está chegando no nó górdio, né, que é a administração pública, a questão fiscal, né, assim, se você pega o Justiça em Números, tá lá, tem um capítulo chamado O Desafio da Execução Fiscal, né, o último Justiça em Números do ano passado, em que faz esse relato de que se a execução fiscal não se modificar, não vier para o momento administrativo ainda, se a administração pública tiver que, porque também é interessante, né? A lei exige que ela faça isso até que ela mude, né? Então, se a administração tiver que continuar judicializando tudo, o judiciário não vai conseguir ter braço para ter um trabalho eficiente, tempestivo, de qualidade, né? Eu entendo que esses 10 anos nós caminhamos bastante, nós tivemos muitos desafios, né, Fernanda e Sandra?
pelo Conima que eu diga. Uhum. E penso que agora também os advogados também são outros desafios. Eles vêm enxergando mais, acho que a Sandra OAB, eu fiz parte da comissão desde 2004, foi a primeira turma lá da comissão, mas acompanho. Enfim, acho que muitos desafios a gente ainda tem, mas os advogados, na hora que enxergarem, eu acho que eles ainda precisam enxergar um pouco mais, abrir mais as lentes, as oportunidades que a mediação pode trazer na prática jurídica do advogado. Aí, a hora que eles surfarem essa onda, nossa, vai ser assim. Isso tem acontecido por áreas, né, Ale? Acho que assim, Exato. áreas que já incorporaram a ideia, tem áreas que ainda estão descobrindo, né? Como a gente tem acompanhado Isso. de perto no setor de reestruturação de empresas, né? Que é um mundo novo para eles, apesar, né, da legislação ser de dezembro de 2020, né, vai fazer 5 anos, mas ainda estamos Construção. em construção. Acho que, por exemplo, assim, no direito de família, a mediação ela já está mais conhecida, mas isso não significa que é bom, né? Porque assim, a gente sabe que tem o advogado de família que tem acesso, até por condição econômica do cliente, à mediação extrajudicial, a um trabalho de primeira linha, e assim, hoje a gente vê na advocacia, tanto do Rio e de São Paulo, de ponta no direito de família, são advogados que contam com mediadores que nomeiam e que entregam com confiança para o trabalho de mediação, porque já tem experiência e tem bons resultados. Agora, a gente precisa melhorar. Esse é talvez o grande desafio. Então, o advogado médio brasileiro, tá? Ele ainda tem mais acesso à mediação feita pelo Sejus, que dá mediação judicial. E a gente já sabe que às vezes ela não é exatamente mediação, ela é uma conciliação, apesar do nome estar escrito mediação. E mesmo quando o mediador entra na sala para fazer uma mediação, às vezes o ambiente físico não é o adequado, não tem tempo para fazer, não tem a possibilidade de redesignar sessões. Existem projetos e projetos, né? A gente não tem uma experiência nacional ainda muito homogênea, né? Então, tenha sido um dos grandes propósitos da própria Resolução 125. Mas o Brasil é muito diverso, rico. O Brasil é diferente, exatamente. Então, a gente só precisa cuidar cada vez mais, e daí vem de novo a questão de educação continuada na área, a gente precisa cuidar para que cada vez mais o serviço que se preste, mesmo com as limitações judiciais, seja de qualidade. Para o mediador não ficar com uma primeira impressão ruim da mediação, né? Para o advogado. Não ficar com... Exatamente. Eu sempre falo para ninguém que a gente não tem uma segunda chance de criar uma primeira boa impressão, né? Exatamente. Bom, eu vou encaminhando aqui, a gente vai encaminhando aqui. Que conversa gostosa, gente, que gostoso, que delícia conversar com vocês. A gente vai encaminhando aqui para o fim, e eu queria muito que vocês, assim, nesse final, vocês deixassem uma mensagem aqui para o pessoal que está nos escutando, que vocês pudessem deixar aqui sobre tudo que a gente conversou, e pudessem deixar uma mensagem aqui para o nosso pessoal, porque aqui não é só o mediador que escuta, é advogado, público em geral, né? Então, a gente pudesse deixar uma mensagem. Ale, eu queria renovar os meus agradecimentos, parabenizar o CONIMA, né, por essa iniciativa. Enfim, antes de deixar a mensagem, eu queria fazer uma referência que eu acho extremamente importante, especialmente em sede do CONIMA, do papel das câmaras, né, das nossas câmaras que têm desenvolvido a mediação empresarial, revisando seus regulamentos,
promovendo eventos, realmente fomentando a mediação, em geral, mais próxima à arbitragem, mas ainda assim com um olhar muito especial em relação à mediação, né? Então, assim, como uma mensagem, eu diria que persistam, né? Eu acho que a gente tem que persistir, é um caminho lento, é um caminho lento na nossa percepção, eu acho que é isso, porque para mudar uma cultura leva muito tempo, a gente às vezes tem uma ansiedade de querer que isso aconteça rapidamente, mas tem o seu tempo, né? A gente, quando coordenou, eu e o Adolfo tivemos a oportunidade de coordenar aquele livro, aquela obra que fala sobre os, enfim, aspectos históricos da mediação, a gente falava, né, de semear, de plantar, de colher, e é sempre essa semeadura, né, que quando a gente, são ciclos, né, e novos ciclos vão chegando. Então, é uma alegria estar aqui com vocês e espero que os nossos ouvintes se inspirem, né, pela mediação, com a mediação e para a mediação. Sam. Então, você veio na persistência e na insistência com a mediação, eu vou fazer um convite para que as pessoas experimentem, né? Para quem ainda não experimentou mediação, experimente uma mediação. Experimente, para não deixar de falar do assunto de Fernanda Levi, né? Experimente colocar uma cláusula escalonada ao invés de uma cláusula só de arbitragem no contrato, né? Eu sei que no CONIMA a gente fala muito para arbitralistas, né? Essa possibilidade de pensar na mediação até em fases diferentes da arbitragem ou do processo, né? Fazer essa experiência escolhida, né? As pessoas não sabem que elas têm o direito de escolher o seu mediador, né? Mesmo no ambiente judicial e sobretudo no ambiente das câmaras que a Fernanda falou, que os regulamentos explicam, né? Tratam de como escolher o mediador. As grandes câmaras têm listas de mediadores, então experimentem para entender qual a eficiência que isso pode trazer para o seu trabalho, né, no processo, porque às vezes não é o acordo, mas ela traz melhorias, né, no andamento, nas conversas, no trato, que depois fazem isso deslanchar em alguma outra situação. Mas que maravilha! Bom, quero agradecer a presença de vocês, Fernanda, Sandra. Obrigada por tantos ensinamentos aqui hoje. Obrigada por terem aceito o convite. E fico muito feliz de partilhar com vocês essa jornada. E, pessoal, até o próximo ConimaCast. Obrigada. E este foi mais um ConimaCast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, com o patrocínio do CAN-CCBC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do Conima, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.